a direção da casa, que nos fez esse convite para nós estarmos aqui hoje na condição de palestrante. Esta casa, né, que nós iniciamos as nossas atividades, né, na condição de explanador da doutrina espírita, né, dentro das nossas limitações e nossas imperfeições. André Luiz, no prefácio do livro Nosso Lar, nos esclarece que a vida não cessa. A vida é fonte eterna e a morte é um jogo escuro de ilusões. O grande rio tem o seu leito antes de ganhar o mar imenso. Copiando-lhe as expressões, a alma percorre inúmeros e variados caminhos e etapas, e também recebe afluentes do conhecimento aqui e ali, avolumam-se em expressões e purificam-se em qualidades, antes de ganhar o grande oceano da sabedoria divina. André Luiz esclarece que é preciso muito esforço do homem para ingressar na Academia do Cristo. É um esforço esse que ocorre de forma individual, cada um na companhia do Cristo, recebendo lições em cátedras invisíveis, ouvindo vastas dissertações, sem palavras articuladas. Nós aprendemos e recebemos da vida ensinamentos dos nossos semelhantes, das nossas dificuldades, a todo momento, segundo André Luiz, estamos a aprender. E para esta tarde de hoje, esse final de tarde, nós trouxemos um tema que particularmente é uma lição muito difícil para nós. É a importância do perdão. E é um tema tão delicado, essa questão do perdão, que já na época de Jesus Cristo, né, nós temos assim relatos de Pedro que convivia com Jesus assim diariamente, recebia o mestre, estava em sua companhia quase que toda hora, todo momento, e em determinada ocasião ele chega: Senhor, até quantas vezes pecará o meu irmão contra mim e eu hei de perdoar? Vejam que para Pedro, que estava ali recebendo as lições de Jesus, era difícil. Ao que Jesus fala, não 7 vezes, mas 70 vezes 7 vezes. Perdão, meus amigos, inicialmente não é você esquecer das ofensas. Aliás, é uma visão assim primária, né? Uma visão assim meio simples do que é esta qualidade. Vamos iniciar o estudo do perdão sobre 2 vertentes. A primeira dela, com o auxílio de Joana de Ângeles, seria o auto-perdão. O auto-perdão seria quando nós perdoamos aquilo que nós praticamos em detrimento do semelhante. Aquela falta, aquilo que a nossa consciência nos acusa. Sobre esse assunto, Joana de Ângeles nos elucida que todos podem errar. Isso acontece a miúde, mas nós temos o dever de não permanecer no equívoco. Errar, tudo bem. Não permanecer no equívoco e, ao mesmo tempo, reparar o mal que nós fizemos. Prossegue a benfeitora dizendo que o auto-perdão é essencial para uma existência emocional tranquila. Todos nós temos o dever de nos auto-perdoar, buscando não reincidir no mesmo compromisso, desamarrando-se dos cipós, da culpa, do remorso, aquela situação que nos inibe, que nos causa tristeza, recobrando o bom humor e a alegria de viver. Quando nós escutamos esse esclarecimento de Joana de Ângeles, nós nos lembramos de uma situação. Há eu creio que 2 anos atrás, nós estávamos num encontro com alguns irmãos de um movimento que já é bastante conhecido, né? A Fraternidade Sem Fronteiras, e nós estávamos ali partilhando daquela atmosfera saudável, e nós conhecemos a figura do pastor Milton.
uma pessoa assim que digna de nossa profunda admiração. E cumprimentamos o pastor Milton, tal, né? Ele estava ali dividindo o recinto conosco ali. E, para nossa surpresa, um dos irmãos esclareceu o porquê do pastor Milton estar ali. Em uma determinada ocasião, em uma outra casa espírita, no encerramento dos trabalhos, eis que aparece um irmão, extremamente assim, que havia feito uso de entorpecentes e tal, estava com os sentidos totalmente alterados, e imagina aquela situação. Eu creio que a pessoa às vezes não estava com a higiene em dia, estava aquela situação, provavelmente estava ali fora do seu juízo e tal. Eis que esse irmão, põe o colega no carro e sai em busca de ajuda, porque na casa espírita não havia um atendimento para essa questão. A pessoa estava totalmente intoxicada. E nas buscas, assim, eu creio que conduzido pela espiritualidade superior, esse nosso irmão espírita foi e vendo um cartaz, informação ali, foi parou numa igreja que é próximo à antiga rodoviária. E é recebido por esse irmão, pastor Milton. E esse irmão se apresentou: olha, temos aqui esse cidadão totalmente entorpecido, precisa de cuidados e tal. Olha, nós poderíamos auxiliar no custeio dele, assim e tal. Ao que o pastor Milton, aí a gente reconhece, a grandiosidade do trabalhador pelas obras, Falou: não se preocupe com os recursos. Se Jesus trouxe aqui, Jesus vai providenciar, E o nosso irmão que contou a história lá, emocionado, contou esse fato, o pastor Milton ficou meio assim, vamos dizer assim, tímido, porque as pessoas de bom coração, eles não querem nenhuma glória para si, eles se satisfazem fazendo o bem, E esse irmão que contou esse fato, extremamente emocionado, ali, apresentou o irmão pastor Milton, e o pastor Milton nos apresentou a clínica da alma. E todos nós que já nas ruas de Campo Grande, nos sinaleiros, nós observamos esses irmãos que estão ali vendendo sacos plásticos por R$10. A gente às vezes olha com receio, Muitas vezes nós no ar-condicionado, nos nossos carros, numa situação materialmente mais favorável, nós observamos esses irmãos vendendo sacos plásticos. O que nós devemos agora, com esse nosso pequeno esclarecimento, ter em nossos corações é que eles estão vivenciando o auto-perdão. Muitos daqueles que estão ali nos sinais, e vejam que o sol, às vezes, sol a pino, chuva, frio, muitos daqueles perderam suas famílias, seus lares, seus companheiros, filhos, carreiras, mas encontraram forças, ainda nesta encarnação, para se auto-perdoar. E na condição assim de simples vendedores de sacos plásticos, que no mundo material, no mundo dos homens, pode ser visto como algo assim de somenos importância, aos olhos de Deus, aos olhos da espiritualidade superior, eles estão recuperando pelo esforço individual no bem, na crença que eles ministram, o auto-perdão, perdoando-se a si mesmo e recobrando as forças para prosseguir, rumo à perfeição. Então, meus irmãos, segundo Joana de Ângeles, é muito importante para nós. Muitas vezes nós fazemos uso de uma bebida alcoólica, gostamos muitas vezes de jogar, fazemos uso de algum barbitúrico, muitas vezes temos, às vezes, relações, às vezes, extraconjugais, muitas vezes somos inclinados a uma fofoca, a uma maledicência, que a nossa consciência registra, mas nós não temos ainda esforço para nos libertar, Então é muito importante, seguindo a terapêutica de Joana de Ângeles, nós procurarmos
não reincidirmos, não fizermos um esforço para não praticar aquele ato novamente. E dentro das nossas possibilidades, começarmos a trabalhar em busca de remir, de consertar aquele equívoco que nós causamos. Numa outra sequência, de uma outra vertente do que seria perdão, está a condição de heteroperdão. Heteroperdão significa aquela atitude, segundo o Livro dos Espíritos, questão 887, é você retribuir o mal com o bem. Em outras palavras, é você não devolver aquele sentimento ou através de alguma ação algum mal em que você se sente objeto. Como assim se sente objeto? Muitas vezes uma criança vem e resbala na gente, assim, é criança, a gente não damos importância. Por outro lado, às vezes de algum estranho, um ente querido, às vezes uma pequena resposta fica atravessada, uma pequena resposta nos atinge. Então é muito importante nós não devolvermos, porque o perdão inicialmente é uma postura libertadora. Libertadora no sentido de que eu não vou precisar, aquele sentido de eu não vou levar o desaforo para casa. Já começamos a nos libertar dessa concepção. E vamos além no sentido de que também, quando nós exercemos, quando começamos a vivenciar o perdão, a gente começar assim, entender melhor a situação do semelhante, nós também nos libertamos de um outro conceito, no sentido de com quem você está falando, É fácil, com quem você está falando? Você está falando com outra pessoa defeituosa, você está falando com uma outra pessoa carente de amor, está falando de uma outra pessoa que também tem a mesma dificuldade do ofensor. Então, perdão, inicialmente, nós nos libertamos dessas duas ideias, que nós muitas vezes carregamos em nosso coração. E isso, quando nós não fazemos, nos tira noites de sono, nós nos degladiamos mentalmente, não com o ofensor, com a situação que nós carregamos no coração. Não podia ter feito isso comigo. Amanhã ela me paga. Por que ela mais fez? Aconteceu. Cabe a nós, na condição de espírita, seguindo os ensinamentos de Kardec, aquele esforço para nos libertarmos dessa atmosfera que nos conduz a reprováveis vibrações. O perdão também, meus irmãos, além de libertador, é necessário. Nós precisamos perdoar para o nosso bem. No Código Penal da Vida Futura, do livro Céu e Inferno, o capítulo Código Penal da Vida Futura, capítulo 7, o Espírito de Verdade esclarece que toda imperfeição é causa, ao mesmo tempo, de sofrimento e privação de felicidade. Do mesmo modo que toda qualidade adquirida é uma causa de prazer e atenuação dos sofrimentos. Não há uma única imperfeição da alma que não carregue as consequências deploráveis. Alberto Almeida, trabalhando essa questão assim com maior propriedade, nos esclarece que no nosso cotidiano há situações que passam despercebidas em nossas vidas, situações que correm sorrateiramente em nosso cotidiano, e sem que nós nos damos conta. Às vezes aquelas pequenas mágoas, aqueles sofrimentos, aquelas, vamos dizer assim, aquelas rixas, cultivadas, em planos menores, mas muitas vezes em pequenas doses, aqueles remorsozinhos, que fica aquela situação, não muito bem resolvida, Alberto Almeida esclarece que esses processos vão se miscuindo, vão se misturando no nosso campo energético e no nosso campo fluídico, e o nosso perispírito começa a apresentar, ao que ele diz, zonas ou regiões de enfraquecimento. Essa atmosfera começa a ser, vamos dizer assim, somatizada em nós. Passamos a ser mais suscetíveis aos ataques virais, de fungos e bactérias,
bem como as células que compõem este ou aquele órgão começam, bem como as células que compõem este ou aquele órgão começam a enfraquecer. Nosso corpo começa a enfraquecer. E dentro do organismo, e aquela área começa a sofrer, segundo o autor, mutações degenerativas, em processos autoagressivos, ocasionando a falência de competência daquele ou deste tecido que compõe aquele órgão. E nós adoecemos. Então, se nós muitas vezes formos buscarmos a causa de determinadas situações, que nós vivenciamos, se nós assim fizermos aquele exame minucioso da nossa consciência, possivelmente pode ser essas pequenas questões mal resolvidas. O perdão também, meus amigos, é algo sincero. Como nós dissemos no início da palestra, não é esquecer das ofensas, porque esquecer muitas vezes não está em nossa capacidade. Nós lembramos aquilo que ocorreu, mas perdão significa nós não nos mantermos em desalinho, evitar aquele gosto de sofrer. Tem aquelas pessoas que muitas vezes em conversar conosco, mas eu sou tão coitadinho, meu Deus, e às vezes a gente reencontra aquela pessoa, e eu não sei se lembra que conversou isso com a gente anteriormente, mas fica revendo e vivenciando aquela falha 10, 20, 30 anos atrás. Meu Deus, vira parte da pessoa aqui. É aquele gosto de sofrer assim, e a gente muitas vezes, até nós evitamos falar coitadinho, porque coitadinho, às vezes a gente fala coitadinho, mas não quer dizer nada, A gente fica olhando aquela situação e a gente faz aquele esforço de manter o diálogo e a pessoa fica vivendo aquelas reminiscências vivas de algo que aconteceu há muitos anos atrás. Vejam que a pessoa permanece se castigando daquilo. Então é muito importante esse nosso esforço, pedir a Deus para que nós não nos mantivemos em desalinho perante a espiritualidade superior. Jesus, em uma outra passagem, que está no capítulo 5 do Evangelho de São Mateus, nos esclarece com maior propriedade essa questão. Jesus traz um pequeno trecho, coisa simples, uma parábola simples, traz a importância desta terapêutica, não só no campo material, como no campo espiritual. Diz o Evangelho que conserta-te sem demora, enquanto estás a caminho com teu adversário, para que não te suceda que ele te entregue ao juiz, e o juiz te entregue ao ministro, e sejas mandado para a cadeia. E em verdade eu te digo que não sairás de lá, enquanto não pagares o último centavo. Lembremos que nós estamos no plano material, cercados de irmãos, de infinitas qualidades morais. Alguns, moralidade assim, melhores que a nossa. Outros que deixam um pouco a desejar. Então, para esse conselho, para todos nós, vivermos em harmonia, nosso irmão Jesus traz esse conselho, dizendo primeiramente, conserta-te sem demora. Vejam que primeiramente o ensinamento conserta a você mesmo. É uma ação individual. O início é você, conserta a ti mesmo. Então, primeiramente, a tarefa do perdão é algo interno. Isso é uma coisa muito difícil, porque as religiões, de um modo geral, prendem-se ao culto exterior e ao que Jesus inicia. A tarefa, primeiramente, é em nós mesmos. Conserta-te sempre, conserta você mesmo. É aquela autoconfrontação, enfrentando as nossas dificuldades, sem aplausos, sem plateia, aquilo que é mais difícil para nós. Conserta a você mesmo, com o teu adversário. É aquela pessoa, amigo, que já foi teu amigo, ou às vezes algum estranho, em algum momento da jornada houve
um desalinho. Então conserta com o teu adversário, porque quando nós estamos aqui, muitas vezes encarnados pela bênção divina, nós muitas vezes convivemos em família, entre amigos, maritalmente, entre algozes e vítimas, nós não lembramos quem nós somos, né? Muitas vezes existe entre nós aquele antagonismo quase que fortuito com o nosso semelhante, né? Não sei, mas aquela coisa, o santo não bate, né? E muitas vezes a menor das infrações ali é algo que descamba para um ódio, uma situação realmente lastimável. Então conserta-te com o teu adversário, enquanto estás a caminho com ele, enquanto você ainda está vivo, enquanto você ainda está no mesmo plano material. Ah, Daniel, mas é muito difícil isso que eu sofri. A ofensa foi muito grande. Começa a desculpar mentalmente, começa a afastar os maus pensamentos. Mas Daniel, eu não consigo olhar para aquela pessoa, eu não consigo restabelecer os laços, a falta foi muito grande. Começa o exercício de estabelecer a afetividade íntima perante você mesmo. Mas eu realmente não consigo, Daniel. Eu penso naquela pessoa e eu já entro em desalinho. Então faça uma prece para você mesmo. Mas é muito importante o ensinamento de Jesus. E a professora de português me corrige, né? Parece que o verbo está no imperativo, né? É um comando, é uma recomendação. Concilia-te, faça um esforço, né? É uma recomendação de Jesus, para que não te suceda que te entregue ao juiz. O que seria o nosso juiz? Todos nós temos um juiz. Desde aquela pessoa assim, a grande trabalhador, né? Ou às vezes a pessoa, né? Que, vamos dizer assim, que está nos presídios, em situações, todos possuem um juiz. Alguns juízes são mais severos, outros a pessoa comete erros e sepulta nos porões. É a nossa consciência. Na questão número 814, 821 do Livro dos Espíritos, ela esclarece que é a lei de Deus dentro de nós, indica o que nós devemos fazer ou deixar de fazer. Então toda vez que nós somos infelizes em nossa vida, alguma coisa nós fizemos, nós nos distanciamos da nossa consciência, desse juiz que nós trazemos intimamente, para nós exemplificarmos o que seria, às vezes a dificuldade que nós temos de seguir a nossa própria consciência, né? Muitas vezes a situação é desafiadora ali, né? O erro é mais convidativo, né? Nós trouxemos uma passagem que está no livro Ave Cristo, né? É uma passagem que aconteceu com Bezerra de Menezes em uma de suas encarnações, na condição de servidor do Império Romano, né? O nome dele era Quinto Varo. Quinto Varo, segundo o romance aqui, aqueles que tiverem curiosidade vão ler, né? Ele descobriu a infidelidade da sua esposa, né? E aquela situação assim desequilibrante ali, e a esposa o havia traído com uma pessoa que era também ali do seio familiar, uma pessoa em que ele guardava assim certa admiração, né? E ao descobrir o fato, né, aqueles que são casados, maridos, esposas, né, a gente perde o chão, né? E ao que o Quinto Varo, assim, preocupado, assim, inclinado entre fazer justiça com as próprias mãos ou seguir o caminho difícil da consciência, resolve pedir um conselho. E nós vamos ver o conselho que ele recebeu do irmão Corvinho. Aí vamos entrar no texto. E fitando o céu pela janela humilde, deixando perceber que solicitava a inspiração do alto, acrescentou: antes de tudo, não condenes tua mulher. Quem somos nós para sondar o coração do próximo? Poderia acaso torcer o sentimento da alma, usando da maldade da violência? Essa questão é até hoje atual. Quem de nós estará irrepreensível a castigar? Todavia, como extinguir... Aí rebate ele, né? Argumenta ele. Como, todavia, extinguir o mal se não nos dispomos a combatê-lo? Ajuizou Quinto Varo. Ao que o ancião Corvino respondeu:
Acreditas, porém, que possamos vencê-lo à força de palavras bem feitas, no argumento, no tete-a-tete? Admites que, porventura, que o Mestre haja descido das alturas simplesmente para falar? Jesus viveu as próprias lições, guiando a sombra com a luz que irradiava de si mesmo até o derradeiro sacrifício. Aqui nós fazemos um adendo. Se nós não conseguirmos perdoar, se passar pelo crivo de nossa consciência, o que vai acontecer? Não te submetas ao frio do desengano, anulando teus próprios recursos. Nós nos anularemos. Compadece-te dos transviados, pois quem ateia a fogo ao campo da própria vida, de certo seguirás sob as chamas do incêndio. Muitas vezes nós, naquela ânsia de devolvermos o mal, podemos exceder da cota, e aquilo que antes era um sacrifício para perdoar pode vir a se tornar um remorso. Então prossegue Jesus: perdoa para que não te entregue o juiz e o juiz te entregue ao ministro. O que seria ministro, meus irmãos? Muitas vezes a falta que nós cometemos em uma encarnação é muito grande. O desalinho que nós cometemos em nossas vidas é tamanho que a encarnação, a programação fica muito curta, né? Ou muitas vezes aquela falta é tão grande que nos falta força de vontade para nós recuperarmos a estrada do bem, né? Muitas vezes nós acompanhamos, né, nos meios de televisão, assim, né, com a nossa própria imperfeição, a nossa pequenez, nós acompanhamos esses casos de corrupção. Nós ficamos indignados, né? Como que aconteceu uma coisa dessa? E tecemos inúmeros adjetivos, né, que não nos cabe aqui, né, repetidos, né? Mas se nós observarmos, são pessoas, alguns, né, que já estão muitas vezes finalmente da vida, né? Pessoas que cometeram atrocidades em detrimento da coletividade e que talvez não haja tempo na atual encarnação de ressarcir aqueles débitos, de se reajustar perante a lei divina. Então, nesta ocasião, nós observamos a entrada dos ministros, que seriam o quê? Espíritos que recebem o aval da divina, né? Seguindo a lei de causa e efeito, que nos concede nova oportunidade e com a sua benevolência escolhe esta ou aquela tarefa que nós necessitamos ao nosso aperfeiçoamento. Determinadas provas, por exemplo, assim, carência econômica, né? Muitas vezes uma necessidade de um desvirtuamento orgânico, né? A pessoa nasce às vezes com uma saúde um pouco mais debilitada, algo que conceda, que faculte ao espírito imortal uma reflexão, né, sobre valores que muitas vezes teimam em permanecer, né, no íntimo do seu coração durante inúmeras reencarnações, durante toda a sua existência. É necessário muitas vezes que esses espíritos nos conduzam a situações aparentemente lamentáveis para nós, né? Mas situações essas que nos traga melhores reflexões. Para nós exemplificarmos essa questão, né, desses espíritos, desses ministros, né, que os ministros nos mandam para a cadeia, assim, uma cadeia mental, e de lá nós não sairemos, né, enquanto não pagarmos o último centil. Para nós exemplificarmos essa questão, nós trazemos aqui uma outra passagem de Bezerra de Menezes, né, já há 1000 e tantos anos na frente, né, Bezerra de Menezes, antes na condição de encarnado, um personagem espiritual, e agora na pátria espiritual, recebe uma solicitação de ajuda, né, de uma família, né, e cujo alguns dos familiares já haviam se suicidado e toda a família estava caminhando para este mesmo fim. E Bezerra de Menezes chega lá, depara-se com a residência daquela família cercada por, né, entidades assim, galhofeiras, entidades negativas, todos, entre aspas,
que se intitulavam credores daquele círculo familiar. Então Bezerra de Menezes, né, observando o panorama, resolve inteirar-se do que aconteceu. Né? O que aconteceu? Num jargão popular nosso, vamos puxar a capivara daquelas vítimas, né? O que aconteceu? Então, Bezerra de Menezes se socorre em espiritualidade superior, né? E visitando um desses ministros, né? E recebe o seguinte esclarecimento. Nosso querido Leonel, que é o personagem citado, necessitava realmente de amarga lição, que finalmente a lei de causa e efeito o levou a experimentar. Desde o tempo remoto até a atualidade, ele vem se inspirando em diretrizes corrompidas, arraigado a paixões inferiores, sem a boa vontade para emenda em princípios regeneradores, apesar dos nossos esforços para conduzi-lo à marcha legítima do bem. O orgulho incorrigível, os instintos inferiores, a indiferença pelo respeito a Deus e ao próximo, e às leis da vida e da morte, e a permanência intransigente nas camadas ínfimas da moral, as consequências sempre desastrosas daí decorrente, brandavam um corretivo mais enérgico, uma punição levando-o à dor legítima, que dispusesse suas faculdades a atitudes mais sóbrias, para o nosso bem, permitindo-lhe raciocínios a bem de si mesmo. Prossegue o nosso ministro. Variados ensejos de progresso nós lhe vimos concedendo dentro de período milenar, sempre auxiliando o Leonel, a menosprezando tudo, conservando-se fiel ao antagonismo com a luz. Várias vezes fizemos-no reencarnar em ambientes honestos, nos seios das quais lições e exemplos educativos jamais escasseavam. A tudo repudiou, desgostando pais, ferindo irmãos, atraiçoando amigos, negando-se ao dever, reincidindo em faltas graves, afastando-se de Deus. Num português mais simples, Leonel não queria saber de nada. Qual corretivo, porém, aplicar? Que punição bastante justa, castigo assaz sábio, para, corrigindo-o, não reverter em impiedade por parte da lei que os permitisse? Como proceder no reajuste de Leonel sem exceder na dose, sem causar nenhum excesso? Isso que o Espírito está dizendo. De fácil solução ao problema, aplicado tantas vezes aos corações endurecidos pelo mal, pela mesma lei. Deixá-lo inteiramente ao seu livre-arbítrio. No caso aqui, a condição escolhida para Leonel, deixa ele, afastando-nos dos seus caminhos. Não mais o aconselhamos durante o sono e tampouco tecemos em torno dos seus passos barreiras que anulassem os múltiplos malefícios que teimava em barricar a própria evolução espiritual. A espiritualidade superior, então deixa. No caso dos mentores aqui, os ministros, diante de uma necessidade, escolheram determinada providência. Deixa a coisa andar, né? Deixa, Leonel. E para aqueles que, agora o convite, dramas da obsessão, aqueles que forem verificar a leitura, foram realizar um livro bastante educativo, observarão que o drama vivenciado por Leão foi terrível, e Leonel não saiu daquela cadeia, enquanto ele não pagou o último centil. O que seria pagar o último centil? Nós não estamos falando aqui em algo monetário, em pecúnia, em algo financeiro. Pagar mediante a lei de Deus é no sentido de nós assimilarmos determinada moral, determinado sentimento, ao ponto de nós não mais, vamos dizer assim, derraparmos, nas esquinas, nas encruzilhadas da nossa existência moral. Para nós mostrarmos finalmente um exemplo,
a própria mentora desta casa espírita, né, que tão fraternalmente acolhe as nossas súplicas, né, deu prova dessa importância do perdão. Adotou uma postura totalmente libertadora diante de um acontecimento, né, de sua vida. Eu certa vez ouvi uma história, né, de um outro confrade, né, de um outro colega, né, que também estava aqui, né, sobre Maria Modesto Cravo. E ele relata, né, desculpe a nossa impropriedade, né, desculpe a nossa memória, muitas vezes, né, pode nos surpreender. Essa nossa irmã, ela profetizava uma outra crença, né, e descobriu, né, que ela possuía, né, faculdades mediúnicas, né, e diante dessa descoberta ela inclinou-se para o Espiritismo e começou ali a estudar Kardec, estudar as obras básicas, e começou a se dedicar a obras assistenciais, ao auxílio ao próximo. Mas essa irmã, né, Maria Modesto Cravo, era uma dama da corte e ao, vamos dizer assim, trocar de crença, vamos dizer assim, ao adotar uma nova postura, né, perante a sua vida espiritual, ela desagradou algumas das suas ex-amigas. E a história que nos foi narrada é que uma dessas amigas, né, menos felizes, né, a presenteou com um vaso, né, e nesse vaso continha ali, parece que estrumes ou vezes assim, e presenteou ela, aqui está, né, o que você merece, mais ou menos assim. Eu, quando escutei essa passagem, pensei comigo, se fosse eu, né, se fosse eu pegaria, né, esse vaso, eu ia jogar, né, eu ia devolver para a dona, né. A gente, né, naquela imperfeição, meu Deus do céu, né, eu não levaria o troféu para casa, né, mas nós estamos aprendendo, né. E aí prosseguiu, né, nosso amigo, né, falando que Maria Modesto Cravo, né, recebeu aquela ofensa, né, gratuita ali, né, daquela irmã, né, assim, mais infeliz, né, e plantou rosas. E no ano seguinte, né, presenteou com aquelas rosas, dizendo, aqui está, né, aquele presente que eu recebi, eu plantei rosas, né. Vejam que ela devolveu todo aquele mal, todo aquele ódio, aquela ironia, né, ela devolveu, né, como sendo um tapa de luva, né, devolveu com todo amor e carinho, né, mas aquele amor e carinho que esclarece, que elucida, né. Eu agradeço aos irmãos, né, pela oportunidade, né, de nós estarmos aqui, né, na condição de palestrante, porque quando nós somos convidados, né, a gente faz aquele esforço, né, de consciência, aquele exame mental, rememorando aqueles conceitos que para a nossa vida pessoal é muito importante. Eu agradeço a atenção dos ouvintes e que Deus nos abençoe para que este ano, dentro das nossas imperfeições, dentro das nossas necessidades, nós consigamos exercitar o perdão, auto-perdão e ético perdão. Obrigado, que Deus nos abençoe.